Oi, pessoal. Hoje também vamos falar sobre Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 31, onde Pedro é avisado por Jesus. Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus falou para Pedro que ele o negaria, que ele o abandonaria. Mas Pedro falou que não, eu jamais o negarei, mesmo que eu tenha que morrer contigo, eu não morrerei. Pedro pensou: por que eu vou negar Jesus? Eu jamais vou negar Jesus. Mesmo que eu morra com o Senhor, eu jamais te negarei. Às vezes, nós também temos momentos que nós decidimos diante do Senhor. Mesmo que eu tenha muita dificuldade, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou dar toda a minha vida para Jesus. Claro que tem momentos que nós pensamos dessa forma. Então, se você tiver esse coração, então fale. Mas uma coisa você tem que saber. Não acreditem no que você está falando. Porque você acreditar no seu próprio coração, isso é uma coisa insensata. Se você decidir em fazer alguma coisa, mesmo que você decida, então, mesmo que você fale que eu morra por isso, eu vou fazer, mas se você morrer, você não vai conseguir fazer. Então, você preparou todo o dinheiro. Mas se você perdeu o dinheiro, você já não pode fazer. Então, se eu ficar doente, eu não posso fazer. Então, a gente pode responder falando que eu vou ou não vou fazer isso. Mas, na verdade, não existe ninguém que possa cumprir o que disse. Por mais que eu queira viver de uma forma fiel. Mas se Satanás me arrastar por um lado contrário a esse, eu somente vou poder ser arrastado. A gente pode descobrir dentro de Pedro um coração de confiar em si mesmo. Desde antigamente, Jesus já havia visto esse coração em Pedro. Jesus se encontrou com Pedro no mar da Galileia. E o que Jesus falou para Pedro? Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Por que Jesus falou isso? Naquela noite, Pedro não conseguiu pegar nenhum peixe. E ele estava lavando as redes e Jesus entrou no barco de Pedro. E depois, Jesus ele começou a se afastar um pouco da margem. E Jesus falou para Pedro: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Então, essa palavra não combinava com o coração de Pedro. Quando Pedro via, mas eu acho que ele nunca pescou na vida dele. Lá no fundo não tem peixe. Vocês já lançaram as vossas redes? Quer dizer que se eu lançar aqui vai ter peixe? Eu já pesquei a noite inteira. Pedro, ele podia falar isso. Mas Pedro foi tocado pela palavra de Jesus. O que Pedro falou? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos.
Então, o que é trabalhar toda noite e nada apanhar? Utilizou o método dele. Mas, sob a tua palavra, agora pelo método de Jesus, seguindo a palavra de Jesus, lançarei as redes. Então, Pedro, lançando as redes conforme a palavra de Jesus, ele pegou muitos peixes. Pedro se assustou. Desde então, Pedro tinha que acreditar na palavra de Jesus, não é? Mas as pessoas não são assim. Pedro acreditou na palavra de Jesus? Teve algumas coisas que ele acreditou. Teve algumas coisas que ele confiou no seu coração. Tem pessoas que não acreditam de jeito nenhum em Jesus. Tem pessoas que acreditam em Jesus. Mas o que combina com o seu coração, acredita. E o que não combina, não acredita. Então, Pedro era assim. Acredita em Jesus. Ele lançou as redes no fundo e pegou peixe. Mas quando ele tem o pensamento dele, ele segue mais o seu pensamento do que a palavra de Jesus. Então, Jesus não queria resolver outro problema, mas queria resolver esse problema de Pedro. Então, eu gostaria de falar mais uma vez sobre isso. Qual foi o primeiro problema da existência do homem? Foi que eles negaram a palavra de Deus para aceitar o pensamento de Satanás. Se por acaso Adão e Eva, eles escutassem o que Deus falou e não o que Satanás falou, nós viveríamos num mundo muito abençoado e bom. Por acaso, ao seu redor, tem pessoas más? Tem pessoas que prejudicam? Vocês já foram prejudicados por alguma outra pessoa? Vocês já foram trapaceados por outras pessoas? Tem esses trapaceiros desse mundo, essas pessoas. É a mesma coisa que existe espinheiros e abrolhos. Por causa do ser humano, o mundo se tornou dessa forma. Por isso nós acreditamos em Jesus. Acreditamos em Jesus, mas acreditamos como? Isso é importante. Adão e Eva, porque eles abandonaram a palavra de Jesus e seguiram o pensamento de Satanás, eles receberam maldição e foram destruídos. Nós também, porque somos descendentes de Adão, nós também temos que receber maldição e destruição. Então, nós devemos receber destruição e maldição, mas Deus nos deu mais uma oportunidade. Nós somos povos que devemos receber maldição junto com Adão. Então, Adão, ele escolheu a palavra de Deus ou a voz de Satanás? Escolheu a voz de Satanás. E agora Deus nos deu mais uma oportunidade. Independente do pecado que você cometeu, independente do que você fez, independente do erro que você cometeu. Se a gente aceitar a palavra de Deus pela fé, se a gente se tornar um com Deus, então Deus pode trabalhar fortemente através de nós e a gente se tornar um com Jesus. Mas porque o ser humano fica utilizando a sua cabeça, isso eu consigo aceitar, isso eu não consigo aceitar. O que parece certo ao seu pensamento, aceita. O que não parece certo, não aceita. Então, Pedro está falando isso. Eu não vou te negar, Jesus. Por que eu vou te negar? Eu vivi 3 anos seguindo ao Senhor pelo Senhor. Eu abandonei meu barco, abandonei minha rede. Por que eu vou abandonar o Senhor? Eu jamais te abandonarei. Eu jamais vou abandonar o Senhor. Então Pedro tinha esse coração dentro dele. Nós temos esse coração dentro de nós.
Então Pedro aceitava o que era certo ao seu coração e rejeitava o que não era certo. Então, o que o Senhor deseja que nós sejamos? Independente do pensamento que tenhamos dentro de nós. Deus, Ele está querendo formar pessoas que aceitem sua palavra independente do seu pensamento ou não. Então, quando você é formado como uma pessoa de Deus, como você tem que se tornar? Deus, Ele está formando uma pessoa que, independente do pensamento que Satanás lhe dê, essa pessoa aceita a palavra de Deus. Então, você tem que desconfiar do pensamento que você tem. Então, Pedro não consegue desconfiar desse pensamento que ele tem. Senhor, nem que eu tenha que morrer contigo, eu não vou te negar. O que quer dizer isso? É uma palavra que mostra que ele confia em si mesmo. Eu não negar o Senhor, mesmo que eu tenha que morrer com Ele, isso depende da minha pessoa. Por que eu vou te negar, Senhor? Eu não vou te negar, Senhor. Eu já abandonei minhas redes, meu barco. O Senhor acha que eu vou te negar? O Senhor acha que eu estou louco? Nem que eu tenha que morrer contigo, eu não te negarei. Então Pedro falou dessa forma. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Isso não é mentira. Pedro tinha o coração de não negar Jesus. Mas Pedro é um ser humano e ele é fraco. Por isso, Pedro a qualquer momento poderia ser arrastado por Satanás e poderia negá-lo. Então, eu tenho que saber que a minha decisão, que o meu pensamento correto, isso tudo é inútil. Então, frequentemente eu falo, o enfermo havia 38 anos, ele podia se levantar e andar? Não. Mas quando Jesus Cristo falou para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. O enfermo havia 38 anos também era uma pessoa que pensava, mas minha perna está toda ressequida. Como que eu posso levantar e andar desse jeito? Não faz sentido. Não, eu não posso andar. Então, com certeza, isso estava certo dentro dele. Mas o julgamento dele era diferente do julgamento de Jesus. Eu não posso andar. Eu tentei, não consegui. Eu já me esforcei bastante para levantar. Eu tentei até agora, mas não consegui. Então, se eu pudesse, eu me levantaria. Esse era o coração do enfermo havia 38 anos. Mas Jesus falou algo completamente diferente para ele. Levanta-te, toma o teu leito e anda. O que isso quer dizer? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então quer dizer que ele poderia se levantar e andar. No coração do doente, não posso me levantar e andar. A minha perna está completamente ressecada. Eu já tentei, não consigo. Então, esse era o coração do doente. Mas e qual era o coração de Jesus? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, ele pode levantar e andar. Então, aqui, o enfermo ele tinha que decidir algo. Eu vou acreditar no meu pensamento ou no pensamento de Jesus? O meu pensamento está correto ou o pensamento de Jesus está correto? Muitas pessoas são enganadas por Satanás. Mais do que o seu pensamento, mais que o pensamento de Jesus, pensam que o seu pensamento está correto. Pensa que mais que o seu pensamento, que o pensamento de Jesus, o seu pensamento está correto, pensa que mais do que Jesus, ela mesma está correta. Por isso ela escolhe o seu pensamento e abandonam a palavra de Deus, isso é óbvio. A maioria das pessoas estão vivendo desse jeito. Mas o que está acontecendo, que Deus está trabalhando agora? Meu pensamento é correto, está certo. Isso com certeza é assim. Mas, jogando fora esse pensamento e aceitando a palavra de Jesus, esta é a pessoa que Jesus está procurando.
E Jesus está nos transformando nesse tipo de pessoa. Porque somente uma pessoa que acredita em Deus que pode ser utilizada por Deus. Somente esse tipo de pessoa pode receber graça e bênção diante de Deus. Isso é tão precioso e maravilhoso. Mas a maioria das pessoas, porque elas acreditam piamente em si mesmas, porque elas se amam, mesmo que elas errem e fracassem, elas acreditam em si mesmas. Elas acham que seu pensamento é bom e seguem ao seu pensamento. Eu, com 19 anos, um dia Deus me deu uma oportunidade de eu olhar para a minha pessoa. Eu pensava que eu era bom, que eu tinha uma boa cabeça, que eu era inteligente. Eu pensava que eu pensava coisas que as outras pessoas não pensavam. E eu acreditava que eu ia ser bem-sucedido. Mas todas as coisas que eu fiz foi para o fracasso. Eu não conseguia pensar muito. Eu não conseguia perceber que eu era mal. E naquele momento eu descobri. Eu pensava que eu era inteligente ao começar um trabalho que tudo ia dar certo. Mas no final eu fracassei em todas as coisas. Então eu, ao pensar que eu estava certo, que estava indo bem, eu já fracassei. E eu pude descobrir que eu era uma pessoa muito suja e má. Então, desde então, a minha vida começou a mudar. Porque eu já não confiava mais em mim mesmo. Eu seguia o meu próprio pensamento e isso era medonho. Eu tinha o pensamento de que isso ia dar certo. As pessoas que fazem jogo de aposta, elas acreditam no seu pensamento. Essa vez eu vou ganhar. E essa vez pensou que ia ganhar, mas em vez de ganhar, acaba perdendo. E da próxima vez, quando tem um coração de que acha que vai ganhar, outra vez eu pensei que eu ia ganhar, mas eu acabei perdendo. Essa vez eu penso que eu vou ganhar, mas eu posso perder. Então, essa pessoa é uma pessoa que pode ter um pensamento certo. Porque a outra vez pensou que ia ganhar, mas acabou perdendo. E que coração essa pessoa tem? Aquela vez eu perdi. Mas essa vez eu vou ganhar. Qual a diferença entre antes e agora? Tem vezes que você ganha uma vez que outra. Mas você perdeu um monte de vezes, 10, 20 vezes. Mas se você, entre uma dessas vezes, ganhar uma vez, o seu coração só está voltado para esse lado, que ganhou uma vez e não se lembra que perdeu. Então, seu coração fica preso naquele coração que você vai ganhar. As pessoas que acreditam em si mesmas, a maioria delas são assim. Todas as pessoas que confiam em si mesmas são assim. Os viciados em droga, por que se drogam? Então, as pessoas, quando elas são tentadas pelas drogas, as pessoas dizem para elas, se droga, não tem problema. Você se drogar uma vez, você acha que você vai se tornar viciado? Se eu falar, exatamente, você pode se drogar 10 vezes que você não vai ficar viciado. Você acha que um viciado se torna facilmente um viciado? Não. Não, se você se drogar muitas vezes, você pode se tornar viciado. Mas se droga só 3 vezes e depois para. Então você jamais vai se tornar um viciado em droga. Então só 1, 2 vezes. E depois você jamais vai se tornar um viciado em droga. Não existe ninguém que tenha se drogado 3 vezes e tenha se tornado viciado. E assim, experimenta só uma vez, só para experimentar. E nesse momento o coração das pessoas fica dividido. Tá, eu só vou me drogar 3 vezes e depois eu paro, não tem problema. São pessoas que confiam em si mesmas. Só 3 vezes eu vou me drogar, depois eu não vou fazer.
E aí, se droga 3 vezes e para. Ah, não tem problema. Ah, mas é legal. Ah, só mais uma vez. E daí? Só porque eu me droguei 3 vezes, me drogando 4 vezes, eu vou me tornar viciado? E assim, pouco a pouco, começa a se drogar. E assim já se tornou um tanto assim viciado. Ah, e daí me tornar viciado? Ah, é só me drogar. Ah, eu só vou me drogar quando quiser. É assim que se torna viciado. Mas e a pessoa que não se tornou viciado, como ela é? Eu nem chego perto. É a pessoa que nem acredita em si mesma. É verdade, se eu me drogar 3 vezes e parar, eu não me torno viciado em droga. Mas eu não posso confiar em mim mesmo. Se eu me droguei uma vez, eu posso me drogar 2. Se eu me droguei 2, eu posso me drogar 3. Se eu me drogar 3, não é difícil eu me drogar 4 vezes. E depois isso vira 10, 20 vezes. E assim eu vou acabar me tornando um viciado em drogas. Por isso eu não posso confiar em mim mesmo. Se eu começar, eu vou me tornar um viciado em drogas. Eu jamais vou poder entrar porque eu jamais vou sair. A pessoa que não confia em si mesma, quando ela vê droga, ela foge. A outra vez eu comecei, mas me drogando eu vou destruir toda a minha vida. De jeito nenhum eu vou fazer isso. Eu nem vou olhar para a droga. Ou só porque eu decido me drogar uma vez e depois parar, será que eu vou conseguir? Se eu me drogar uma vez, eu vou continuamente querer me drogar. Eu não quero me tornar viciado. Não me fala de novo sobre droga, entendeu? Senão eu vou brigar contigo. A gente vai se tornar inimigo. Eu não quero mais ter amizade como a tua. Então, se você tiver medo da droga, você vai falar assim. Mas porque o nosso coração é arrogante. Mesmo sabendo que o meu coração vai fracassar, mas eu penso como, não vai ter problema. E eu acabo acreditando em mim mesmo. E depois, sabe o que eu digo? Jesus está exagerando. Por que eu vou negar Jesus? Eu não vou negar Jesus. Mesmo que eu morra com ele, eu não vou negá-lo. Então Pedro falou assim para Jesus. Pedro pensou assim. Mas naquela noite Pedro negou 3 vezes a Jesus. Agora Jesus está ensinando a Pedro a sua verdadeira pessoa. E desde então Pedro, vendo como ele era, negando a Jesus, Pedro pôde perceber que tipo de pessoa ele era. Eu decidi o que eu faria, então isso não tem valor nenhum, isso não presta para nada. No final eu acabei negando a Jesus. Eu falei que não ia negar a Jesus. E neguei 3 vezes. Eu sou esse tipo de pessoa porque eu confio em mim mesmo. E desde então, o coração de Pedro começou a mudar. Foi a mesma coisa com o apóstolo Paulo. Quando ele encontrava os cristãos falavam para Paulo: Jesus Cristo, ele morreu na cruz e depois de 3 dias ele ressuscitou. Então, o primeiro pensamento que Paulo teve foi qual? Esses trapaceiros mentirosos. Vocês acham que eu vou acreditar no que vocês estão falando? Como uma pessoa que morreu pode ressuscitar? Vocês são cristãos que estão fazendo mal a essa humanidade. Todos vocês têm que morrer. Ele teve esse coração. Mas um dia ele perseguiu muitas pessoas e matou a muitas pessoas. E o que aconteceu com Paulo? Agora Paulo, subindo para Damasco, se encontrou com Jesus Cristo. E Paulo, ele estava agachado e ele escutou uma voz. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele falou: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, o qual tu persegues. O quê? Jesus?
É verdade que Jesus está vivo. Eu nem confirmei. Eu somente acreditei no meu pensamento. E eu somente persegui essas pessoas que acreditavam em Jesus e coloquei elas na prisão. Nossa, eu cometi um pecado tão mau. Eu nem conferi. Desde então, Saulo já não confiou mais em si mesmo. Eu, perseguindo muitas pessoas, eu acabei matando elas porque eu confiei em mim mesmo. Saulo percebeu isso perfeitamente. Desde então, Saulo já não confiou mais em si mesmo. Ele começou a acreditar somente em Deus. Por isso, ele se tornou uma pessoa poderosa da fé. Para que Pedro não confiasse mais nele mesmo, Jesus Cristo fez ele negar a Jesus 3 vezes. Para que Paulo não acreditasse mais nele mesmo, Jesus fez com que ele perseguisse muitas pessoas. Jesus fez com que tanto Pedro como Paulo não confiassem mais em si mesmos. Por quê? Para ser utilizado por Deus. Para somente acreditar em Deus. Deus formou essas pessoas. Por isso, agora também Deus está formando essas pessoas que dependem de Jesus para se tornar trabalhador de Deus. Deus está lhes formando dessa forma. Muito obrigado. Nos veremos na próxima. Até logo.